Olá, uma boa tarde para você. Hoje, sábado, 13 de julho, e o Direto da Redação está começando com tudo que foi destaque no jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. 2 pessoas morreram em um acidente na rodovia Fernão Dias, entre Campanha e Três Corações, no sul do estado. O carro em que elas estavam bateu em um ônibus. Essas imagens gravadas com o celular mostram o carro ainda em chamas. Pelo vídeo, dá para ver que o fogo consumiu o veículo rapidamente. O acidente ocorreu por volta de 7 horas da manhã, no quilômetro 765, da rodovia Fernão Dias, pista sentido Belo Horizonte. Os levantamentos preliminares, que serão confirmados ou não posteriormente pela perícia, indicam que tanto o ônibus quanto o automóvel eles seguiam no sentido Belo Horizonte. E aí numa curva bastante fechada, num íngreme declive que tem ali no local, o ônibus veio a colidir com bastante força na traseira do automóvel, arrastando esse automóvel que na sequência se incendiou, infelizmente aí com 2 ocupantes dentro que vieram a óbito. No local do acidente restaram apenas destroços. No asfalto, as marcas do fogo e das freadas do carro e do ônibus. Entre os pedaços dos veículos, também encontramos páginas de uma Bíblia que estavam entre o que foi queimado pelas chamas. O carro foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal em Três Corações. De lá, ele deve seguir para um pátio credenciado ao Detran. O veículo ficou completamente destruído. Do ônibus, todos os ocupantes, inclusive o condutor, ilesos. Ele alega que ali ao fazer a curva se deparou com esse automóvel, esse Celta, com a velocidade extremamente reduzida em cima da pista. Ele teve a impressão que talvez até parado mesmo sobre a pista, e aí ele não teve tempo nem mesmo de frear, vindo a colidir nesse automóvel. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que, por causa da explosão, os 2 corpos ficaram carbonizados e não foi possível identificar as vítimas que estavam nesse carro com placas de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Os 2 corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Três Corações. No ônibus, além do motorista e do dono da empresa, estavam 14 passageiros. Por sorte, nenhum deles ficou ferido. O motorista disse que o ônibus seguia de Atibaia, no interior de São Paulo, para a Bahia, quando o acidente aconteceu. Saí da Atibaia lá a partir de umas 2 da manhã, sabe? Para a Bahia. Aí eu vinha, de boa. Aí de repente eu fui passar a carreta, Aí quando eu dei na curva, quando eu destampei um carro praticamente parado na pista, um Celta. Tinha um carro que ele estava na frente dele, poucos assim na frente dele. Não sei se foi o da frente que freou e até ele freou e deixou apagar o carro, alguma coisa. Ele deve ter o carro dele apagado e parado dentro da curva. Aí eu, na hora, foi rápido demais, não deu tempo nem eu pensar. Eu só vi que tinha uma carreta assim de lado, não tinha como eu tirar. Tinha o guarda-rei, não tinha como, fiquei sem jeito. Segundo o motorista, tudo foi muito rápido e não deu tempo de salvar os ocupantes do carro depois da batida. Foi rápido demais, tudo que o ônibus chocou com ele, aí eu fui tentando parar o ônibus para não deixar vir de lado e nem do outro lado, E outras pessoas, outro carro batendo no meu fundo, já liguei logo o alerta. E fui segurando até conseguir parar ele, entendeu? E aí o carro o carro que eu choquei, piachou, Tava em chamas. Aí eu vi que ia queimar o ônibus, aí eu daquela resinha, escapou, Aí voltei o ônibus para trás um pouquinho e desci correndo para ver se eu conseguia salvar o pessoal do carro pequeno, mas infelizmente não deu, porque a chama estava muito alta, sabe? Além do estrago na lataria, a frente do ônibus também ficou danificada. Mas o grupo só vai poder seguir viagem quando a documentação for regulamentada. Ao que tudo indica, pelo que foi levantado até o momento, há aí algumas irregularidades no ônibus com relação à documentação que é exigida para o transporte de passageiros, Então será feita aí a fiscalização pormenorizada, tanto pela PRF quanto também pela ANTT. Choca um pouco, a gente está vendo que você está bastante abalado. Choca, viu? Quando tem vítima assim, acidente, com fatalidade, Ele fica meio... ruim pra gente, Um morador que vive nas ruas de Montes Claros foi queimado enquanto dormia na calçada de uma rua no centro da cidade. Uma pessoa passou pelo local, jogou bebida alcoólica nele e depois ateou o fogo.
André José dos Santos, de 44 anos, teve queimaduras de 2º e 3º graus nas pernas. Segundo a Polícia Militar, o morador em situação de rua estava dormindo quando foi atacado. Ao chegar na Santa Casa, constatou que o cidadão morador em situação de rua, André, ele havia sido vítima de queimaduras por fogo. E foi constatado que ele havia sido queimado com queimaduras de 3º grau. Ele nos relatou que estava dormindo, né? E de madrugada ele acordou com o cobertor em chamas, né? Com as vestes em chamas. E somente pela manhã ele procurou o Hospital da Santa Casa. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a apagar as chamas e levaram André para a casa de familiares. O homem disse à polícia que ingeriu bebida alcoólica e dormiu. Quando acordou, já estava com o corpo em chamas. André, mais conhecido como Grilo, estava aqui neste local, perto de uma lanchonete no centro, quando foi atacado. Era por volta de 4 da manhã. Um grupo que dá assistência a pessoas em situação de rua levou o homem para a Santa Casa. Chegou por volta de 8 horas, mais ou menos, relatando que na noite anterior ele estava dormindo, né, no passeio de uma lanchonete aqui da região central, e ele acordou com fogo que haviam ateado nele. Ele não soube dizer pra gente o horário que isso aconteceu, ele não viu quem fez isso também. E aí a gente avaliou, o médico da equipe junto comigo, nós avaliamos, aparentemente tinha sido, o fogo foi provocado por algo de fácil combustão, álcool, alguma coisa, que jogaram e atearam fogo, né? Ele tinha diversas lesões na perna direita e na perna esquerda, com a gravidade muito maior no pé e na perna esquerda e na região da virilha, né? Imediatamente a gente fez a avaliação, o médico fez o encaminhamento, eu pedi o agente comunitário da nossa equipe, que acompanhou esse usuário até o pronto atendimento, né, no setor de queimados da Santa Casa. Lá ele foi assistido, a gente só deixou ele de volta na hora que ele foi internado. Depois de prestar assistência, o grupo procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Uma maldade sem tamanho, né? Com certeza. Assim, a gente... o objetivo maior até foi de dar visibilidade, de informar que são pessoas que têm direitos, que estão muito mais vulneráveis, com uma condição de vida já muito degradada e que existem serviços e pessoas que são responsáveis por eles e a gente não poderia deixar passar isso sem que a sociedade tomasse conhecimento, sem um posicionamento. O setor social da Arquidiocese de Montes Claros também tomou conhecimento do crime e emitiu uma nota oficial repudiando a ação. Primeiro que vem na gente é uma indignação de ver como que a sociedade nossa quer fazer justiça, entendendo que por ser uma pessoa pobre em situação vulnerável, né? Mas ao mesmo tempo eu recebi no sentido assim, da solidariedade também, de correr, ir atrás, buscar resolver o problema. Mas fica para a gente essa indignação, né? Como que nós vamos viver numa sociedade que as pessoas ainda querem fazer uma higienização sem pensar numa política pública efetiva para a população mais vulnerável, e no caso deles a população em situação de rua. Câmeras do circuito de segurança deste hotel filmaram a ação do suspeito. As imagens não foram liberadas para a imprensa, mas segundo a PM, o serviço de inteligência faz buscas para identificar o autor. A Polícia Civil já tem algumas informações, está verificando as câmeras no local e as pessoas, né, que supostamente cometeram esse crime, pode responder aí pelo crime de lesão corporal grave ou gravíssima, pode pegar uma pena aí de 1 a 5 anos de reclusão. Até o fechamento dessa edição, André José dos Santos continuava internado. Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto em Janaúba, no norte de Minas. Testemunhas encontraram Gabriel Lopes de Jesus caído em um matagal no bairro Isaías Pereira. Ele foi atingido por 4 disparos. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e busca pistas sobre os autores. As informações com Jussiene Abreu. Era por volta de 4 da tarde quando o corpo de Gabriel Pereira de Jesus foi encontrado por moradores no bairro Isaías Pereira, em Janaúba, no norte de Minas. Quando a polícia militar chegou ao local, Vitinho já estava morto. Ele estava com as mãos e pescoço amarrados. Esse vídeo foi feito por moradores e mostra o momento em que a polícia e a perícia estavam no local. O perito constatou que Vitinho foi atingido com 4 disparos de arma de fogo, sendo 3 no rosto e 1 no pescoço.
pescoço. Nenhum morador soube passar informações sobre a motivação nem quem seriam os suspeitos do crime. A polícia acredita que ele tenha sido morto em outro local e o corpo tenha sido deixado no bairro. O adolescente tinha passagens pela polícia por direção perigosa, tráfico de drogas e no ano passado teria sido apreendido por formação de quadrilha e roubo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Em Itajubá, no sul de Minas, uma mulher agrediu o companheiro depois que descobriu que ela estava sendo traída por ele. Segundo a polícia, o homem usava o celular da filha para conversar com a suposta amante. O caso aconteceu ontem à noite no bairro Reborgion, em Itajubá, no sul de Minas. Um homem de 43 anos teria sido agredido pela esposa de 44 anos após uma discussão sobre uma possível traição. Ele teria tentado agredir a filha do casal de 13 anos porque a menina teria contado para a mãe que ele usava o celular dela para trocar mensagens com a amante. Para defender a filha, a mulher pegou uma tesoura de costura e tentou atingir o braço do marido. Mas a tesoura passou de raspão e ele teve apenas um arranhão. Os três foram parar na delegacia. Em depoimento, a mulher disse que ele ameaçou matar as duas caso ela pedisse a separação. Ela também disse aos policiais que vem sofrendo pressão psicológica há algum tempo e que o homem também tem mania de xingá-la. Já o homem negou e disse que teria traído, mas porque ela o teria traído primeiro. Mais de 400 quilos de maconha foram apreendidos na BR-267, em Lima Duarte, na Zona da Mata. Foi durante uma operação conjunta de combate ao crime, realizada pela Polícia Rodoviária Federal de Juiz de Fora e Petrópolis, no Rio de Janeiro. O material estava sendo transportado por um homem em uma picape com placas do Paraná. Tinha maconha para todo lado. Na tampa da caçamba da picape, vários tabletes foram retirados. No fundo da caçamba e nas laterais do veículo. E tinha droga até dentro dessas duas sapateiras. O veículo com placas de Maringá, no Paraná, foi abordado na BR-267, em Lima Duarte, na Zona da Mata. Foi durante uma operação conjunta de combate ao crime feita pelas polícias rodoviária federal de Juiz de Fora e de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram encontrados mais de 400 quilos de maconha. O veículo estava com um garçom de 32 anos, natural de Umuarama, no Paraná. Dentro da bolsa dele também tinha maconha. O suspeito contou aos policiais que foi contratado para pegar a picape com a droga na cidade de Autônia, no Paraná, e faria a entrega em Juiz de Fora. Mas, segundo ele, o local não foi informado pelos contratantes. O garçom disse que alguém faria contato com ele, dizendo onde deveria deixar o veículo. O homem receberia R$4.000 pelo serviço. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O garçom foi levado para a Polícia Federal em Juiz de Fora, junto com a picape e a droga apreendida. Agora, a polícia deve investigar quem enviou e quem receberia maconha. E essa semana nós mostramos também uma outra apreensão de quase meia tonelada de maconha em Juiz de Fora. A droga estava no fundo falso de um caminhão. A droga estava escondida em um fundo falso no teto desse caminhão. São quase 600 tabletes de maconha. A Polícia Rodoviária Federal chegou até a droga depois de ver uma picape com placas de carangola na Zona da Mata passar em atitude suspeita pela BR-267 em Juiz de Fora. O veículo entrou em uma estrada de terra e os policiais desconfiaram ainda mais. Eles foram atrás da picape e encontraram ela parada em uma propriedade junto com um caminhão com placas de Palmas, no Paraná. Ao avistar a equipe da PRF, 3 homens fugiram para o meio do mato. Um deles atirou contra os policiais, que revidaram. Ninguém se feriu. Durante as buscas, outra picape com placas de Juiz de Fora chegou na propriedade. O motorista de 34 anos foi abordado. Ele estava com sacos de lixo, fitas adesivas e uma furadeira dentro do veículo. Já na outra picape, foi encontrado um tablete de maconha e outra parafusadeira. O motorista que trabalha como motoboy disse aos policiais que a picape é de um primo dele e que ele foi contratado para entregar as embalagens na propriedade rural. Foi aí que os policiais deram buscas no caminhão e encontraram quase meia tonelada de maconha. Porrada neles.
Aí, ó. Todo mundo pra frente, resolve o problema. Ai, já foi. Isso. PRF Brasil. Tá aí, o caminhão tá cheio. Os tabletes da droga estavam embalados. Era tanta droga que o material precisou ser transportado em caixas até a sede da Polícia Federal em Juiz de Fora. O motoboy, o caminhão e as picapes também foram para a delegacia. Os suspeitos que fugiram pela mata ainda não foram encontrados. A polícia investiga agora a origem da droga e para onde ela seria levada. E olha só, um detento do presídio de Varginha, que trabalha no serviço de capina nas ruas, aproveitou a pausa para o almoço para furtar. Mas ele deu azar, viu? Entrou na casa de um policial civil e acabou sendo preso. O furto foi em plena luz do dia. Era por volta de 1h30 da tarde quando os moradores de uma casa nessa rua, no bairro Sion, escutaram um barulho no portão. Segundo a polícia militar, o que o suspeito não sabia era que a casa que ele tinha acabado de furtar era de um policial civil. E o ladrão ainda teve mais uma surpresinha nada agradável. O policial e o filho dele, de 19 anos, estavam dentro da residência quando ele entrou. Leonardo Graciano, de 23 anos, já cumpre pena no presídio de Varginha. Durante o dia, ele trabalha na capina da cidade. Segundo a polícia militar, no momento da prisão, ele confessou que invadiu a casa na pausa para o almoço. É um detento que presta serviço. De dia ele trabalha na corta de gramas e à noite ele dorme na cadeia. Ele aproveitou que o seu horário de almoço, digamos assim, para realizar um furto a uma residência. Só que ele não contava que essa residência era de um policial civil, que viu ele saindo com a bicicleta. Leonardo tentou levar uma bicicleta e outros objetos da casa do policial, mas tudo foi recuperado. O policial civil ouviu um barulho no portão. Ao visualizar, ele viu que deu falta da bicicleta e já saiu com seu carro logo atrás, com seu filho. Conseguiu localizar o autor, fizeram a contenção dele até chegar a polícia militar. Leonardo foi preso em flagrante e voltou para o presídio de Varginha. Ele já estava preso, digamos, foi preso novamente. Agora vai ser a justiça que vai determinar se ele vai perder ou não essa concessão de trabalho. E nós temos as imagens do momento em que o suspeito entrou na casa do investigador. Era por volta de 1h10 da tarde. O suspeito Leonardo Graciano, de 23 anos, entra com toda a calma pela janela da sala. Depois ele vai até outro cômodo, dar uma espiada e segue para furtar os objetos. Ele pega um notebook, deixa em cima do sofá e volta para pegar mais coisa. Ele volta com uma mochila e coloca tudo para o lado de fora da janela. Depois, ele volta para pegar o notebook que estava no sofá. Uma cadela até aparece aí na sala, vê o suspeito, mas não dá sinal. Depois de pegar todos os objetos dentro da casa, o suspeito abre o portão, pega a bicicleta e sai tranquilamente. Logo atrás vem o policial civil para ver onde foi o criminoso. Na sequência, o autor foi preso e levado novamente para o presídio de Varginha. E agora a gente fala da imprudência que pode pôr em risco a vida de quem trafega pelas rodovias brasileiras. São os caminhões e carretas que circulam com excesso de carga. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra que só no ano passado foram 15 mil infrações em rodovias federais. O Alex é caminhoneiro há mais de 20 anos. Ele confessa que às vezes transporta mais mercadoria do que é permitido. Um dos motivos seria o baixo valor do frete. Para a própria empresa, ela tem uma tabela de frete, ela acaba obrigando a gente transportar aquele volume de material transportado. Mesmo às vezes contra a opção do carreteiro. E essa é uma realidade não só do Alex, mas também de muitos outros caminhoneiros. Segundo o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, só no ano passado foram 15 mil infrações referentes a caminhões com excesso de carga nas rodovias federais. Infrações que se estendem por todo o país. No exercício de 2019, nós já autuamos 80 veículos, tirando o excesso de aproximadamente 500 toneladas
das rodovias aqui do sul de Minas. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, no Brasil estão registrados cerca de 2 milhões de veículos para transporte de carga para terceiros. 61% são de empresas, 37% de transportadores autônomos e 1,3% de cooperativas. Nesta empresa, a pesagem da carga é levada a sério. Aqui existe um programa de responsabilidade para que os caminhoneiros possam transportar mercadorias dentro do limite. Nós trabalhamos aqui com o sistema da tabela do DENIT, onde a gente faz a pesagem, a classificação do caminhão de acordo com aquilo que é permitido. Os caminhões entram, é tirada a tara do peso, eles sobem com o ticket de carregamento e já descem com a carga correta no caminhão. Na empresa, proibir que os caminhões circulem com sobrepeso se tornou algo fundamental. A gente deve exigir essa questão de ter a responsabilidade do peso, até por questões das nossas próprias vias públicas, questões fiscais, e isso também parte do consumidor de exigir essa idoneidade das empresas. Quando o veículo circula com excesso de carga, ele pode causar muitos outros problemas, como provocar danos à mecânica do caminhão, o aumento do gasto de combustível, aumenta também o risco de acidentes e danifica as rodovias. Se ele colocar excesso de peso no veículo, ele pode vir aí ocorrendo um capotamento ou um tombamento. Também, se o condutor dirigindo com excesso de peso e de repente ao longo da pista ocorrer algum obstáculo, seja um animal ou seja mesmo um acidente, se estiver com excesso de peso e consequentemente ou se não um excesso de velocidade, ele não conseguirá parar. Para tentar combater estes problemas, são feitas fiscalizações. Quando é detectado através de notas fiscais o excesso, a sobrecarga no veículo, é feita a autuação para o veículo vai ficar retido até ser realizado o transbordo da carga. Só assim ele vai poder seguir viagem. Mas os caminhoneiros acabam buscando meios para driblar a ação dos policiais. Vemos em alguns casos o pessoal com 2 notas fiscais tentando omitir uma. Tem casos também que o pessoal emite só uma nota fiscal e parte da carga vem descoberta de nota fiscal. Segundo o DER, nas rodovias estaduais em Minas Gerais existem 46 balanças em funcionamento. Na Zona da Mata são 10 postos de pesagem. No sul de Minas são 8. No norte do estado, a expectativa é que 2 balanças sejam instaladas até o ano que vem. Na BR-491, entre Varginha e Três Corações, a placa indica que é necessário fazer a pesagem, mas no local não existe balança há muitos anos. Ainda faltamos muita fiscalização. Hoje nós podemos ver o número de balança que nós temos e o número de rodovias que nós temos. Mas muito mais além de fiscalização, eu acho que nós temos, acredito fielmente que nós temos que pensar na segurança do trânsito. Quem está todos os dias rodando pelas estradas garante que é necessário andar com a quantidade de carga permitida. A carga hoje, sobrecarga no caminhão não é viável, né? Pela questão de manutenção dos veículos. O excesso de peso nos caminhões se torna uma manutenção bem mais cara. O caminhão andando no peso de balanço, peso normal, para mim é melhor. Traz mais segurança. Conscientização, então, é tudo? Sem sombra de dúvida. Depende de cada um de nós termos essa consciência no nosso dia a dia, na forma de trabalhar, em cada profissão. Sobre a balança que está desativada na BR-491, no trecho que liga Três Corações a Varginha, nossa produção entrou em contato com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER. Por meio de nota, a assessoria informou que o DR não opera a praça de pesagem no local citado na reportagem e que uma equipe técnica do departamento faz monitoramento constante do fluxo de veículos de carga na malha rodoviária sob responsabilidade do DR. Informaram ainda que técnicos do departamento vão vistoriar o local. E em Alfenas, no sul de Minas, o Corpo de Bombeiros resgatou um gato. Ele ficou preso entre as paredes de 2 casas. A largura do local onde o felino ficou preso era de apenas 10 centímetros. Os militares tiveram que quebrar a parte da parede. Segundo o boletim de ocorrência, a moradora de uma casa no bairro Jardim São Carlos começou a ouvir barulhos, como se fossem miados de um gato. O estranho é que na residência não há nenhum animal de estimação. Ao perceber que havia um gato preso entre as paredes da casa dela e do vizinho, ela ligou para o Corpo de Bombeiros.
Nessas fotos tiradas pelos militares, é possível ver que o animal está entre as duas paredes. Segundo os bombeiros, o local tinha cerca de 10 centímetros de largura. Para resgatar o felino, foi preciso cuidado e um pouco de paciência. O animal estava a 1,5 metro de distância do bombeiro. Uma barra de ferro de 2 polegadas foi usada para quebrar os tijolos que estavam próximos ao animal. Enquanto o bombeiro quebrava a parede, o gato parecia implorar por socorro. Depois de abrir espaço entre as duas paredes, o militar, com a ajuda de um bastão, conseguiu deslocar o animal, que saiu sozinho do local. No vídeo, dá para ver que ele aparenta não estar machucado, apenas um pouco desorientado. Após liberado, o gato, que não era dos moradores da casa, pula o muro e vai embora. Ainda segundo os bombeiros, nem mesmo os vizinhos sabiam de quem era o animal. O dono do gato não foi localizado. O número de pessoas que optam por viajar de ônibus para destinos mais longos tem aumentado nos últimos meses. E o motivo é a alta no preço das passagens aéreas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de maio do ano passado a abril deste ano, as passagens aéreas subiram mais de 35%. Outro motivo seria a limitação de bagagens nos voos. Dona Terezinha adora viajar. Nos álbuns, registros de momentos inesquecíveis. A viagem é uma forma de você se encontrar, de lavar a alma, fazer novos amigos, conhecer novos lugares. E é muito tranquilo, dá muita satisfação. Só no ano passado ela viajou 17 vezes. Uma delas foi para Porto Seguro, no litoral baiano. Nesta viagem, ela preferiu ir de avião por causa da agilidade. Em outra ocasião, ela foi para Vitória, no Espírito Santo, acompanhada do marido. Eles encararam 17 horas de ônibus de Varginha até lá. Mas ela garante que valeu a pena. É uma viagem mais tranquila, com várias paradas, você tem tempo de entrosar com a turma, então eu prefiro muito mais uma viagem rodoviária do que uma aérea. Assim como a dona Terezinha, muita gente tem escolhido viajar de ônibus. Segundo a ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre, de janeiro a maio deste ano, o número de viagens interestaduais cresceu 12% se comparado ao mesmo período do ano passado. Um dos motivos seria o alto valor das passagens aéreas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de maio do ano passado a abril deste ano, as passagens subiram em média 35,12%. Outro motivo seria em relação à limitação de bagagens nos voos. Quando você faz uma viagem, você quer trazer uma lembrança, você quer trazer alguma coisa diferente. E pelo avião é difícil, porque tem um peso da mala, e você sabe, né? Mulher é uma senhora mala, então fica bem difícil. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a expectativa é que nestas férias de julho, a procura pelos pacotes rodoviários aumente em 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta agência de turismo em Varginha, muitos clientes já deixaram as viagens aéreas de lado. A procura tem sido bem maior por viagens rodoviárias. Um dos principais motivos é justamente o aumento das passagens aéreas, realmente os valores têm ficado mais elevados. Além da comodidade de viajar por passeio rodoviário, as pessoas têm mais facilidade de entrosar com outras pessoas do grupo, já fica uma viagem mais cômoda. Como tem um limite de franquia de bagagem para passeios aéreos, realmente fica um pouquinho mais complicado, principalmente quando é uma viagem mais longa, um lugar que exige mais roupa, uma roupa mais pesada e de frio. E no caso de viagem rodoviária não tem esse problema, a franquia é ilimitada, bem tranquila. O próximo destino da dona Terezinha será Curitiba. Ela escolheu mais uma vez viajar de ônibus e, segundo Vinícius, a aposentada vai economizar bastante. Em torno de 50% a 60% essa viagem ficaria mais cara. A viagem rodoviária ela fica mais econômica e também, apesar de um pouco mais de tempo, mas não tem o problema de ficar esperando no aeroporto, E realmente a viagem rodoviária ela se torna bem mais barata. Segundo a Associação Internacional do Transporte
transporte aéreo neste ano, a projeção do lucro do mercado brasileiro de aviação caiu 21%. Se comparada ao ano passado, a queda foi de 6,7%. Para esta empresária, dona de uma agência de viagens, as pessoas não trocaram o avião pelo ônibus, e sim, elas deixaram de viajar. Agora, com essa crise, o que eu senti? A nossa agência aqui sentiu que o povo deixou de viajar. Não é que trocou o aéreo pelo rodoviário. Deixou de viajar e ou poupando ou deixando para uma próxima oportunidade. A Lúcia fez um comparativo de valores dos destinos mais procurados pelos mineiros. 8 dias em Porto Seguro, na Bahia, com passagem aérea, hotel, café da manhã e traslado, ficou em R$ 1.437 por pessoa. Se o pacote for de ônibus, cai para R$ 998. O turista vai gastar 1 hora de avião e cerca de 15 horas de ônibus. Para Gramado, a situação é bem parecida. Todo o pacote com passagem aérea sai a R$ 2.918,36 e a viagem demora 2 horas. De ônibus, R$ 2.584,30 horas até o destino. Para Camboriú, em Santa Catarina, de avião, R$ 2.500, sendo 1 hora de voo. De ônibus, 18 horas e o valor de R$ 1.995. Mesmo sendo mais barato, a Lúcia garante que não vale a pena ir de ônibus. Todo mundo hoje quer aproveitar. Tempo é dinheiro, né? Então tem que aproveitar o tempo. Dinheiro e o tempo mesmo para você aproveitar lá. Descansar, desestressar. Então está valendo muito a pena o aéreo. Seja de ônibus ou avião, quem gosta de viajar sempre dá um jeitinho de economizar. Afinal, é sempre bom conhecer novos lugares e guardar as lembranças nos álbuns de fotografias. Esse ano tem várias viagens já agendadas com a agência, porque tem uma promoção, né, de 4 viagens. Então, vamos viajar muito ainda esse ano. E um projeto de lei da Câmara Municipal de Montes Claros quer que hospitais da cidade autorizem a entrada dos animais de estimação dos pacientes que estiverem internados. Segundo os veterinários, eles podem ajudar na recuperação dos donos. Vale ressaltar que, se o projeto for aprovado, as unidades de saúde vão ter que respeitar algumas normas. Raíssa brinca com os animais de estimação que ela tanto gosta. Durante 15 dias que ela ficou internada, foi difícil superar a saudade. Fazia uma videochamada com eles, brincava, eu até brincava com eles na câmera e tudo, mas não era a mesma coisa, né? Eu queria tocar, queria abraçar, beijar meus bichinhos, porque eu sou muito apegada a eles, né? E depois de matar a saudade pelo telefone, ela resolveu fazer um pedido para a diretoria do hospital. E não é que o pedido deu certo? Eu nem imaginava, né, que seria liberado. Mesmo eu tendo notícias de que alguns lugares aceitam a entrada dos animais, tem terapia com animais, né? Foi quando eu fui na ouvidoria pedir a autorização, né, se era possível, mesmo ser algo inusitado, né? Foi quando a ouvidoria foi bem solícita, né? O pessoal da ouvidoria foi bem solícito comigo, falaram que iriam averiguar a possibilidade de receber ou não os meus animais, né? E casos como o da Raíssa podem chegar ao fim. Um projeto de lei da Câmara Municipal de Montes Claros quer que hospitais da cidade autorizem a entrada dos bichinhos enquanto os donos estiverem internados. O projeto de lei tem a autoria do vereador Valci Soares. Durante a sessão, os vereadores tiveram conhecimento de outras cidades que já aceitaram a proposta. Depois dessa audiência, que surgiu essa comissão de trabalho, os vereadores estão criando uma comissão para visitar o serviço em algumas cidades. Então, eu creio que depois do recesso, esse projeto já tem capacidade de ir para a pauta para ser votado. Depois de ser votado, aí vai começar a implantação aqui nas redes hospitalares. Sandra é enfermeira e médica veterinária. Ela já trabalhou em um hospital que aceitava este tipo de iniciativa. Ela conta que os resultados dos pacientes em tratamento melhoravam significativamente após a visita dos bichinhos de estimação. A presença dos animais torna o tratamento muito melhor, os pacientes são muito mais receptíveis ao tratamento, às medicações. Nós trabalhamos muito tempo na pediatria,
com animais e com crianças, e as crianças elas ficavam mais amenas, ficavam mais amigas, interagiam entre si muito melhor. Meu quadro de saúde melhorou muito, eu estava muito debilitada, a gente fica quando está internado, fica muito debilitado, né? E aí, com a visita deles, parece que me deu uma energia a mais. São anjos. Este infectologista do hospital universitário explica que para as visitas acontecerem, o hospital deve respeitar várias normas. Existem, diretrizes atuais na literatura médica nacional, internacional, que orientam, os serviços que vão assumir esse compromisso, de os animais visitarem os pacientes nos hospitais. E que acabam direcionando as práticas, para que isso possa ser feito da maneira mais segura possível, tanto para os pacientes, como também para aquele animal que irá visitar os pacientes em determinada instituição. E quem está no hospital aprova a iniciativa. É muito bom, tanto para o animal que está junto com o paciente, tanto quanto o dono do animal vai ficar bem mais feliz e vai ficar... é uma bichinha de estimação, Então é muito bom. Gostei dessas iniciativas. Assim, anima mais as crianças, as crianças estão desanimadas. Aí com animais eu acho que ela reage mais. Então o atendimento para elas, melhor recuperação. Ajuda bastante, porque se o animalzinho de um jeito ou de outro, ele traz bastante alegria para a gente. É isso. Então ajuda no tratamento. Ajuda muito. É muito legal esse projeto, Bom, e agora chegou a hora de conferir as atrações no sul e no norte do estado e também na Zona da Mata. Na Zona da Mata, em Mar de Espanha, hoje tem a Expo Agro, no Parque de Exposições da cidade. Quem agita a galera é o Grupo Sambô, a partir das 9 da noite. Hoje, em Juiz de Fora, tem tributo a Raul Seixas, no Bar da Fábrica, às 9 da noite. Ainda hoje, em Juiz de Fora, tem a nova edição da Fest Ins All, no Café Musique. DJs vão celebrar o Dia do Rock e os 2 anos do Bar Visu. O evento começa às 10 da noite. No sul de Minas, neste fim de semana, tem festa de peão em Guaxupé, em Carmo de Minas e em Monsenhor Paulo. Artistas importantes sobem ao palco dos parques de exposições das cidades. Jorge e Matheus. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Bruno e Barreto. Quanto mais você bebe, mais me ama, mesmo que só seja um amor de cana. César Menotti e Fabiano. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Vão agitar a galera. Neste fim de semana, em São Lourenço, tem a 6ª edição do Festival Jazz e Blues, na Praça Brasil. Hoje os shows começam às 8h30 da noite. Amanhã a diversão começa mais cedo, às 2 da tarde. Hoje em Campo Belo tem o 5º Arraial da Família, em frente à Praça Céu. O cantor Tiago Moraes anima a galera a partir das 6 da noite. No norte de Minas, em Montes Claros, hoje na Ludic tem lançamento do novo single da dupla Frederico e Gabriel. A festa Quem Arrisca Não Petisca traz convidados especiais. Os shows começam às 11 da noite. Amanhã, ainda em Montes Claros, no Mapa de Minas Cervejaria, vai rolar muito pagode sertanejo a partir das 6 da noite. E o Direto da Redação de hoje fica por aqui, mas sábado que vem a gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau!